Seja muito bem-vindo ao canal, é um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Maria ainda está viva. Ela recebeu ajuda de uma pessoa misteriosa para enganar todo mundo. E agora, um detalhe crucial está prestes a ser revelado, trazendo à tona toda a verdade explosiva. Maria vai voltar, completamente transformada, com uma revelação bombástica e com um único objetivo: recuperar o filho de Candinho. Enquanto isso, a situação fica cada vez mais tensa. Celso surpreende ao procurar Zuma e ordena: entregue essa criança. Zuma se assusta. O que é isso? Por que você mudou de ideia assim de repente? Mas Celso está completamente frio. Ele se aproxima, com a voz cortante como uma faca. Não quero discutir. Me entregue essa criança. Agora. Zuma cerra o maxilar e retruca: não, eu não vou devolver nada. Essa criança foi entregue a mim. Você não tem esse direito. Celso dá mais um passo. Sua voz desce, ameaçadora. Eu tenho sim, porque essa criança não é sua. Bastam 3 palavras e a polícia aparece aqui na mesma hora. Zuma congela. Os olhos dela se arregalam de medo. Não. Por favor, não faz isso comigo. Me escuta primeiro. É muito melhor deixar essa criança aqui. Celso franze a testa, surpreso. Ah, é? E eu quero muito saber por quê. Zuma olha em volta, confusa. Ela tenta balbuciar. Quando você veio falar comigo sobre essa criança, eu vi nos seus olhos algo como... Calma. Corta essa conversa falsa. Eu não caio fácil assim. Zuma respira fundo e muda o tom. Mais doce. Querido, eu sei que você pensa como eu. Essa criança pode nos trazer muito mais do que um simples obrigado. E olhe lá, talvez nem isso a gente receba. Celso para. Fica pensativo, calculando em silêncio. Zuma percebe e aproveita. Então por que não trabalhamos juntos? Podemos ganhar uma boa grana. E se você levar essa criança, eu vou saber exatamente com quem ela foi parar. E posso muito bem dizer que foi você quem me pagou para escondê-la aqui. Celso empalidece. Ele estreita os olhos e pergunta em tom grave: você está me ameaçando? Zuma dá os ombros, serena. Claro que não, meu bem. Só estou te mostrando as possibilidades. De um lado, dinheiro. Do outro, ser herói por algumas horinhas. O que você escolhe? Um calafrio percorre o corpo de Celso. Ele recua um passo, respira fundo. Eu vou pensar melhor. Por enquanto, a criança fica aqui. Celso vira as costas e vai embora. Mas, mal ele some de vista, outra pessoa surge das sombras. Ernesto. Ele sorri com sarcasmo. Priminha, toda vez eu me impressiono. Seu poder de persuasão é mesmo incomparável. Zuma revira os olhos, claramente incomodada, mas Ernesto continua. E o que mais me choca é o Celso estar metido nisso também. Eu pensei que ele estivesse ajudando o Candinho na busca pela criança. Zuma começa a se inquietar. Ela morde os lábios sem dizer uma palavra. Um segredo obscuro começa a vir à tona. Essa história é longa e eu não pretendo contá-la. Zuma lançou um olhar fulminante com um tom de ameaça. Agora vá embora, antes que eu comece a gritar para todo mundo ouvir. Na mesma hora, Ernesto parou. Ele tinha acabado de ouvir um barulho estranho. O que foi isso? Perguntou, em alerta. Zuma respondeu rápido, tentando manter a calma. Isso aqui é um orfanato. O que mais tem é choro de criança. Mas Ernesto balançou a cabeça. Seus olhos estavam frios e desconfiados. Não foi de criança. Ele começou a caminhar em direção à porta do depósito. Estava claro, alguém estava escondido lá dentro. Zuma assustou. Rapidamente, ela agarrou o braço de Ernesto, apertando firme. Eu não vou repetir. Ernesto inclinou a cabeça, ainda desconfiado. Mas antes que pudesse dar mais um passo, Zuma gritou estridente.
Socorro! Tem um homem estranho na minha casa! Ernesto ficou paralisado. Sem outra escolha, ele foi embora, furioso. Ponto final. Zuma ficou parada por um momento. Depois, olhou para a porta do depósito. Murmurou consigo mesma. Deve ser algum rato. Eu, hein? Não vou verificar nada. Então, se virou e foi embora. Ponto final. Dentro do depósito, sob a luz fraca, uma sombra se moveu, devagar, como quem finalmente conseguia respirar aliviado. Ponto final. Em outro ponto da cidade, Estela voltava para casa. Ela parou, assustada, ao ver um bilhetinho pequeno enfiado sobre a porta. Nem precisou tocá-lo. Ela já sabia muito bem quem tinha deixado aquilo ali. Com as mãos trêmulas e o rosto em choque, Estela se abaixou, pegou o papel, a caligrafia familiar saltou aos olhos e o coração disparou. A respiração ficou curta. Nem abrindo o bilhete, Estela o jogou no lixo e murmurou em puro desespero. Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Naquele instante, o choro de Anabela ecoou pela casa. Estela correu, libertou a irmãzinha e agradeceu a vizinha que cuidava dela. Em seguida, abraçou Anabela com força. As lágrimas escorriam pelo rosto. Estela, chorando, prometeu. Aquele homem nunca mais vai chegar perto da gente. Eu ainda não sei como, mas eu te prometo, Anabela, esse pesadelo nunca mais vai voltar. Ponto final. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Celso se aproximava da casa de Candinho. Antes de tocar a campainha, ele parou, de repente. Teve a estranha sensação de estar sendo seguido. Olhou ao redor. Ninguém. Apenas um carro vazio estacionado do outro lado da rua. Um arrepio percorreu sua espinha. Celso murmurou. Acho que tô ficando louco. Ou será que é culpa? Ponto final. Logo depois, Celso encontrou Candinho. O olhar dele ainda era o mesmo, triste, distante. Celso falou baixo, com pesar. Hoje parece ser um dia ruim para os dois. Eu perdi minha esposa e você perdeu seu filho. Candinho levantou a cabeça, olhando firme para o primo. Com voz serena, mas convicta, respondeu. Mas eu sinto que meu filho ainda está vivo. Celso engoliu seco, a garganta apertada. Ele perguntou. Por quê? Por que você acha isso? Candinho olhou fixamente e disse. Existe uma conexão muito especial entre mim e meu filho, diz Candinho com ternura. Desde que ele nasceu, eu sempre senti quando ele estava doente, com dor. Nem precisava me dizer nada, eu simplesmente sabia. Celso engole seco. Ele encara Candinho e pergunta com voz baixa. E agora, o que você acha que ele está sentindo? Candinho não hesita. Os olhos dele brilham com uma centelha de esperança. Eu sinto que ele está por perto, em um lugar cheio de crianças. Às vezes, quando fecho os olhos, parece que ouço a risadinha dele. Celso pisca, inquieto. Confuso por dentro, ele rebate com um certo tom ríspido. Isso é só uma fase do luto. Não se prenda demais a esse sentimento. Crack! Um barulho estranho ecoa. Os dois se viram, assustados. Uma pedra acaba de atravessar a janela e cai bem aos pés deles. Celso grita em pânico. Mas o que é isso? Candinho fica estático e então exclama. Espera! Parece que tem um bilhete preso na pedra. Ele se abaixa e pega o objeto. Celso tenta recuperar o fôlego e respira fundo. Candinho abre o bilhete e lê em voz alta. Confie na sua intuição. Os olhos de Celso se arregalam. Ele corre até a janela gritando. Quem foi o desgraçado que mandou isso? Mas Candinho, ao contrário, está visivelmente emocionado. Não importa quem mandou. O que importa é que alguém está tentando me alertar. O menino está vivo. Meu filho ainda está vivo. Candinho sorri, tomado pela esperança. Enquanto isso, Celso,
sente um gosto amargo na boca, como se a culpa estivesse apertando o cerco cada vez mais. Na manhã seguinte, Celso chega no hospital. Ele vai buscar os pertences de Maria. Estela lhe entrega uma sacola pequena, falando com delicadeza. Sinto muito mesmo. Eu tentei cuidar da Maria, mas ela chegou em estado grave demais. Celso abaixa a cabeça. Com tristeza responde: Não se preocupe, eu sei que você fez o melhor que pôde por ela. Ele abre a sacola e retira um maço de documentos, entre eles a certidão de óbito. Mas o quê? Celso para de repente. Sua expressão se fecha, intrigada. Por que não tem assinatura de nenhum médico? Parece que isso foi feito às pressas, nem parece oficial. Estela fica tensa, engole seco e tenta justificar. É que ainda não é o documento oficial. O original vai ser enviado à sua casa assim que tudo for processado. Celso ergue os olhos para ela. Seu olhar agora é investigativo, desconfiado. Tem certeza? Porque quando minha tia faleceu, não foi nada assim. Estela força um sorriso, nervosa. Tenho sim, absolutamente. Não tem motivo para ser diferente, né? Celso observa por alguns segundos. Depois, apenas acena com a cabeça e vai embora. Estela só relaxa quando ele já está longe. Ela suspira, aliviada. Ufa, essa foi por pouco. Enquanto isso, Zuma entra no quartinho onde Samir, o filho de Candinho, costuma dormir. Com cara fechada, sem nem olhar para o berço, ela remunga: Pestinha, hora da sua mamadeira. Mas, ao se aproximar, Zuma congela. O berço tá vazio. O bebê desapareceu. Ela regala os olhos, cambaleia para trás sem acreditar. E então... Um grito estrondoso ecoa por todo o quarteirão. Zenaide corre para dentro, apavorada. O que aconteceu, Zuma? O que houve? Zuma não consegue falar, apenas aponta para o berço vazio, pálida como se o sangue tivesse desaparecido do rosto. O que foi? Achou o rato? Perguntou Zenaide, ainda em tom de brincadeira. Zuma se virou bruscamente. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de pavor. Que rato que? O bebê! Onde está o bebê? Zenaide ficou em choque. Olhou para o berço, vazio. Com a voz trêmula e engasgada, murmurou: Ele estava aqui há 1 minuto. Estava aqui. Zuma perdeu o controle. Gritou, furiosa. E depois o quê? Ele aprendeu a andar em segundos, foi isso? Alguém entrou aqui, não foi? Zenaide tapou a boca, assustada. Mas quem faria isso? De repente, o rosto de Zuma endureceu. Seus olhos escureceram e ela sibilou: Eu sei exatamente quem foi. Sem pensar 2 vezes, Zuma foi direto ao quarto de Ernesto. Agarrou-o pela gola e o empurrou com força contra a parede. Ernesto, pego de surpresa, gritou: Mas o que você pensa que está fazendo aqui? Zuma rosnou, cada palavra saindo entre os dentes cerrados. Eu sei que você pegou o bebê. Fala logo, onde ele está? Fala agora, ou eu perco o controle. Ernesto empalideceu, levantou as mãos tentando se defender. Calma, por favor, o bebê não tá comigo, eu juro. Zuma não se comoveu, ela retrucou, dura. Não venha bancar o inocente. Você sempre quis levar ele embora, e na verdade foi você quem o tirou das mãos do pai, não foi? Ernesto não respondeu. Em silêncio, tirou um bilhete do bolso e mostrou para Zuma. Estou falando sério. Acabei de receber isso antes de você chegar. Zuma arrancou o papel das mãos dele. Leu rapidamente e paralisou. O corpo inteiro congelou. Os olhos arregalados, o coração batendo forte.
Ernesto se aproximou, sussurrando. E agora? Acredita em mim? Zuma levantou os olhos, a voz rouca. Será que devemos ir até esse endereço? Ernesto sorriu de canto, mas com um olhar cheio de cálculo. Se formos nós dois, ninguém vai nos impedir. Vamos até lá sim, mas vamos preparados. Recuperar a criança e acabar com o joguinho de quem quer que esteja por trás disso. Ao mesmo tempo, na casa de Candinho, Célcio estava sentado com o detetive Sabiá, observando a certidão de óbito de Maria sobre a mesa. Sabiá analisava o documento, coçando a cabeça. Olha, eu não sou perito nisso, mas esse papel aqui tem toda a cara de ser falso. Parece coisa feita às pressas, só pra constar. Tem certeza? A enfermeira disse que é só uma versão provisória. Bom, se ela disse, então tá dito. Candinho sorriu de leve, com um tom quase amargo. Se nem o detetive vê problema, talvez seja melhor não cavar demais. Vai que a gente encontra coisa que ninguém quer ver. De repente, crack! Outro barulho alto. Mais uma pedra atravessa a janela. Célcio se desespera. De novo! O que diabos está acontecendo? Candinho corre até a janela. Abaixa-se e pega a pedra com um novo bilhete preso. Abre e lê. Seu rosto empalidece. Ele murmura, quase sem voz. Não pode ser. Célcio arranca o papel de suas mãos. Os dois homens se encaram, sem dizer uma palavra. Apenas o som dos corações disparados ecoa no silêncio. Algo grande está prestes a acontecer. Ah não, outro bilhete? Daqui a pouco vou ter que trocar todos os vidros da casa, murmurou Celso, com a voz tensa como corda esticada. Candinho não respondeu. Apenas se abaixou, pegou a pedra e com as mãos trêmulas, desdobrou o papelzinho preso a ela. Ao terminar de ler, seu corpo inteiro estremeceu. Sua voz falhou. Os lábios se mexeram sem conseguir formar palavras. No bilhete, dizia apenas: seu filho ainda está vivo. Vá até este endereço para reencontrá-lo. Candinho ficou paralisado. E então, sem pensar duas vezes, correu para fora da casa. Seus passos eram cambaleantes. O coração batia tão forte que parecia explodir dentro do peito. Celso gritou atrás dele. Espera, isso pode ser uma armadilha. Sabiá sentiu, em alerta. Ele tem razão, temos que ser cautelosos. Mas Candinho já estava tomado por uma determinação inabalável. Sua voz tremia, mas seus olhos brilhavam como aço. Eu não me importo. Eu sei que meu filho está vivo. Essa é a única chance que eu tenho, e eu não vou desperdiçá-la. Ele olhou para os dois, firme. Quem quiser vir comigo, vem. Senão, eu vou sozinho. Sabiá não disse mais nada. Apenas colocou o chapéu e seguiu atrás de Candinho. Celso ficou imóvel. Era como se os pés estivessem colados ao chão, seu olhar perdido, a garganta seca. Murmurou para si mesmo. Não, isso não pode estar acontecendo. Eu não posso perder a confiança do Candinho. Alguns minutos depois, um galpão abandonado. Frio, escuro, cheio de silêncio. Ernesto e Zuma já estavam lá. Seus passos ecoavam pelo chão de concreto, cheios de tensão. Ernesto tremia, sussurrando. Está vendo alguma coisa? Zuma olhou ao redor, desconfiada. Tem algo errado aqui, Ernesto. Você tem certeza que não está tentando me passar a perna? Ernesto engoliu em seco, os lábios pálidos. Se estivesse, eu não estaria aqui, tremendo desse jeito. De repente, passos apressados se aproximam da porta. Zuma e Ernesto se viraram imediatamente. E diante deles estavam Candinho, Celso e o detetive Sabiá. Os dois congelaram no lugar. O choque tomou conta. Candinho cerrou os dentes, os olhos em chamas. Ernesto? E você? Era a mulher pedindo doações na porta da igreja! Devolvam meu filho agora mesmo! Zuma lançou um olhar rápido para Celso.
Eles trocaram um olhar silencioso, tentando se comunicar com os olhos. Ernesto levantou as mãos, tentando acalmar. Calma, Candinho. Podemos conversar. Mas Candinho gritou. Eu não tenho nada para conversar com você. Eu já chamei a polícia. Vocês dois não saem daqui sem me dizer onde está meu filho. Ernesto empalideceu. Eu não sei onde ele está. Eu juro, eu realmente não sei. Candinho rugiu. O seu juramento não vale nada. Essa é sua última chance. Diga agora, onde está meu filho? Celso deu um passo à frente, tentando intervir. Candinho, calma. Vamos dar o benefício da dúvida. Se o seu filho não está aqui, então onde ele está? O silêncio caiu sobre o galpão. A tensão era sufocante. Só se ouvia as respirações ofegantes e os corações disparados. Até que uma voz ecoou, calma, mas devastadora. O bebê está comigo. Todos se viraram ao mesmo tempo. Ernesto e Zuma congelaram no lugar, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Sabiá tirou o chapéu devagar, visivelmente abalado, e Candinho viu uma mulher sair da escuridão, trazendo nos braços um pequeno menino, seu filho. Candinho caiu de joelhos. As mãos trêmulas se ergueram e as lágrimas escorreram pelo rosto. Ele chorava, inconsolável. Meu filho está vivo. E ali, bem diante deles, estava Maria, viva, e segurando nos braços o filho de Candinho. Celso ficou estático, o corpo congelado, o sangue gelado correndo nas veias. A verdade finalmente saiu das sombras. Em meio às lágrimas, Celso cambaleia em direção à esposa que acreditava ter perdido para sempre. Com as mãos trêmulas, ele toca suavemente o rosto de Maria. A voz embargada pela dor. Você está viva? Como isso é possível? Meu Deus, Maria, por que me fez sofrer tanto assim? Mas Maria recua. O olhar dela é cortante como gelo. A voz firme como uma sentença. Não finja que sente alguma coisa, Celso. Foi você. Você é o motivo de Candinho não estar com o próprio filho. Celso fica paralisado. Seu rosto desaba ali, diante de todos. Atordoado, ele balbucia. O quê? Maria caminha lentamente passando ao lado dele. A voz dela, carregador, mas também uma certeza implacável. Pedi para a enfermeira Estela mentir por mim, porque eu sabia que havia algo muito errado. Eu entrei no orfanato, encontrei Ernesto e, por fim, o próprio Celso. Ela encara o marido com desprezo. Ele pagava a Zuma para manter Júnior preso naquele lugar. Desesperado, Celso tenta se justificar. Maria, eu posso explicar. Me escuta, por favor. Mas Maria solta entre os dentes, com raiva e mágoa. Chega de mentiras. Eu ouvi tudo. Eu vi tudo. Acreditei que você poderia mudar. Mas não. Você continua sendo o mesmo ambicioso de sempre. A voz dela treme, mas o olhar continua afiado. Você, Sandra, Ernesto e até essa mulher do orfanato, todos vocês só queriam a herança do Candinho. E fingir a minha morte foi a melhor decisão que eu já tomei. Celso parece perder o chão. Ele se vira para Candinho implorando. Por favor, me escuta, Candinho. Eu tinha um plano. Fingia confiar neles só para descobrir a verdade. Candinho se aproxima devagar, o olhar cheio de dor, revolta e decepção profunda. Não diz uma palavra. Celso cai de joelhos, chorando. Fala alguma coisa, por favor, Candinho. Por favor, fala alguma coisa. Ele grita em desespero. Delegado, o senhor ouviu tudo, não foi? A porta se abre. O delegado entra. Atrás dele, 2 policiais armados. Os rostos são sérios. Eles ouviram cada palavra da confissão. Celso empalidece. Ele desaba, ajoelhado no chão do galpão, como um homem que perdeu tudo. Candinho se aproxima. A voz calma.
mas cada frase carrega o peso de uma sentença. Você vai ter o mesmo destino da sua irmã. Você viu o meu sofrimento todos esses dias, e mesmo assim escolheu o silêncio. Nenhuma palavra sobre o meu filho. Maria, em silêncio, entrega Júnior nos braços de Candinho. Ele o segura com força, encosta o rosto no cabelinho da criança, respira fundo o cheiro familiar do amor e do sangue do seu sangue. Naquele instante, Candinho retorna ao seu próprio mundo. Um mundo onde só existem o amor e a vida. Atrás deles, Zuma, Ernesto e Celso são algemados um a um e levados embora em silêncio. Sem protestos, sem desculpas, apenas o som das algemas e um leve soluço ecoando no galpão empoeirado. Você acha que Candinho e Maria devem perdoar Celso? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo para continuar acompanhando os próximos capítulos dessa história emocionante.